capítulo 31, versículo 7. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Números, capítulo 31, versículo 8. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá, os 5 reis medianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Números, capítulo 31, versículo 9. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Números, capítulo 31, versículo 10. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Números, capítulo 31, versículo 11. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais. Vocês observaram que os hebreus, os israelitas, eles mataram, roubaram e destruíram. Eles mataram as pessoas, destruíram as coisas que as pessoas tinham. E eles roubaram animais, mulheres, gados das pessoas. Lembre, irmãos, o que o Messias disse em João 10:10? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Em João, capítulo 10, versículo 8, o Messias disse: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Irmãos, quem é que veio antes do Messias? O povo hebreu, o povo judeu, servos de Moisés, seguidores de Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Eliseu e etc. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ali diz que os assassinos não herdarão o reino do Pai. Irmãos, o que os judeus fizeram? Eles mataram homens, eles mataram pessoas. Os assassinos não herdarão o reino do Pai. Irmãos, quem é que mata desde o princípio? Em João, capítulo 8, versículo 44, ali, irmãos, o Messias disse aos judeus, aos seguidores de Moisés, aos seguidores de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Elias, Eliseu, Sansão, Salomão, Josué. Ali o Messias disse: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade de vosso pai, que é assassino desde o princípio, assassino, homicida. Irmãos, então quem é que mata desde o princípio? O diabo. O diabo é o assassino. E todo aquele que mata está fazendo a vontade do diabo. Deuteronômio capítulo 2, versículo 33. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória, e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Deuteronômio capítulo 2, versículo 34. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Deuteronômio capítulo 2, versículo 35. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades.
Deuteronômio capítulo 2, versículo 36. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Observem, irmãos, Deus, Israel, fez com que os israelitas, os judeus, os hebreus, derrotassem, matassem as pessoas, roubassem os seus bens e destruíssem a cidade, as coisas das pessoas. Observe, irmãos, essas passagens. Ali diz que Deus deixou o povo judeu conquistar, roubar as coisas das pessoas e destruíssem, matassem, assassinassem pessoas. Irmãos, lembre o que o Messias disse em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. João, capítulo 10, versículo 8. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Irmãos, quem é que veio antes do Messias? Esse povo judeu. Quem é que mata desde o princípio? O diabo. Em João, capítulo 8, versículo 44, ali o Messias afirma, irmãos, que o diabo é o assassino, o homicida, desde o princípio, e todo aquele que mata faz a vontade do diabo, que é assassino, desde o princípio. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ali diz que os assassinos não herdarão o reino do Pai. Pergunto novamente aos irmãos, o que aquele povo judeu, hebreu fez? Mataram, roubaram e destruíram. Eles mataram as pessoas, roubaram os bens das pessoas e destruíram o acampamento, a cidade daquelas pessoas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3. O Senhor, nosso Deus, fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Deuteronômio capítulo 3, versículo 4. E também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bassá, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades. Deuteronômio capítulo 3, versículo 5. Todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados, conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Deuteronômio capítulo 3, versículo 6. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Esbom. Deuteronômio capítulo 3, versículo 7. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Eu faço uma pergunta aos irmãos. O sexto mandamento do Pai, os 10 mandamentos, o sexto mandamento é: não matarás. Eu pergunto aos irmãos, os judeus cumpriram este mandamento: não matarás? Não, irmãos. Eles não cumpriram, eles mataram
as pessoas. Eles violaram um dos mandamentos do Pai, que é: não matarás. Os judeus foram ímpios. O que é ser ímpios, irmãos? É aquele que não tem piedade do próximo. É aquele que faz crueldade, maldade com o próximo. Exatamente isso que os judeus fizeram com as pessoas. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Abraão roubou. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Davi matou. 2 Reis capítulo 1, versículo 12. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Elias destruiu. Assim também os demais falsos profetas, Sansão, Elias, Eliseu, Josué, os demais falsos profetas também mataram, roubaram e destruíram. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Pelos frutos, irmãos, se conhece a árvore.